Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula então, né? Hoje vamos falar sobre intervalos reais. Na última aula a gente construiu os conjuntos, né, e vimos que todos eles estão contidos em um conjunto maior que é chamado de conjunto real. Esse conjunto real ele pode ser distribuído no que a gente vai chamar de reta real. A gente falou então sobre a reta numérica lá quando a gente falou sobre os números inteiros, né? E distribuímos os números inteiros nessa reta, né? Com a origem sendo o meio dessa reta e ao lado direito a gente tem os elementos positivos e do lado esquerdo os elementos negativos. Tá? Agora com os números reais a gente consegue distribuir tanto os elementos racionais quanto irracionais. Tá? À medida que a gente vai aumentando, dando um zoom aqui nesses pedacinhos, a gente vê que cada elemento dessa reta, cada ponto dessa reta tem atribuído um novo valor, né? tanto pontos negativos quanto positivos. Aí agora então para cada ponto aqui a gente tem um número real. Essa então é a distribuição da reta real. A gente pode dividir ela em duas semirretas, né? A semirreta positiva e a semirreta negativa. Além dessas duas divisões, a gente pode pegar pedaços dessa reta, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o menos 4 até o zero. Tá? Vamos pegar esse pedacinho, vou destacar esse pedacinho aqui de menos 4 até zero. Beleza. Esse pedaço dessa reta é o que a gente chama de um intervalo da reta, tá? Que é um conjunto de elementos que são compreendidos entre menos 4 e zero. Tá? Essa é a representação geométrica desse elemento intervalo da reta. Como é que a gente pode representar esses elementos na forma de conjunto? Porque nada mais é um intervalo do que um subconjunto da reta, ou seja, um subconjunto dos números reais. Então, para representar um conjunto, então a gente tem que dizer qual conjunto de números ele pertence, né? E qual a condição para ele pertencer a esse novo subconjunto que a gente está criando. Muito bem. Quando a gente está falando do conjunto dos números reais e especificamente da reta real, o conjunto base, o nosso conjunto universo é sempre real. Então, a primeira parte aqui, a primeira sentença que a gente vai descrever é x pertencente aos reais. Né? X pertencente aos reais. Tal que, e aqui vem a condição então para pertencer a esse conjunto. Nesse caso, a gente está falando de todos os elementos que estão compreendidos entre menos 4 e 0. Se a gente for dando zoom aqui, a gente vê que existem infinitos números nesta reta, nesse pedacinho de reta. Então, não tem como a gente ordenar dentro do conjunto todos os possíveis elementos contidos aqui nesse intervalo entre 0 e menos 4. Para isso, a gente representa somente o início e o fim desse intervalo. Então, ele começa em menos 4 e termina em 0. Então, x pertence aos reais, estou indicando qual é o conjunto onde eu estou pegando os elementos, tais que x está entre menos 4 e 0. Então, x é maior ou igual que menos 4 e menor ou igual do que 0. Então, essa é a formação do conjunto que representa este intervalo. Veja aqui, quando eu marquei o menos 4 e o 0, eu marquei com essa bolinha fechada. O que significa isso? Essa bolinha fechada significa que o menos 4 e o 0 eles estão contidos dentro do conjunto, certo? Então eu posso assumir valor menos 4 e posso assumir valor 0 quando eu estou olhando para os elementos desse conjunto aqui. Neste caso, quando a gente pode incluir os extremos desse intervalo, a gente conhece quem são e pode assumir o valor deles, a gente diz que esse intervalo aqui ele é um intervalo fechado, certo? E a gente representa geometricamente por uma bolinha fechada, tanto no extremo quanto no outro, e algebricamente, quando a gente fala de notação de conjunto, pela desigualdade maior ou igual ou menor ou igual, certo? Na notação de intervalo, a gente vai usar sempre colchetes ou parênteses, tá? Quando a gente fala de intervalo fechado, a gente vai usar colchetes,
na sua forma original, que abre colchetes e fecha colchetes, né? Então a boquinha do colchete sempre virada para dentro, para indicar que esse carinha pertence ao intervalo e que este carinha aqui também pertence ao intervalo. Então, o intervalo fechado eu represento com colchetes. Tá? Depois, para os outros, a gente vai vendo as nomenclaturas. Então, o que eu tenho que lembrar? Bolinha fechada, colchete e desigualdade com maior ou igual. Tudo isso aqui caracteriza um intervalo fechado, certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar o exemplo do intervalo entre 1 e 6. Notem aqui que nesse intervalo eu marquei diferente aqui o início e o fim dele, né? Então aqui a bolinha que representa o início 1 e o final 6, elas não estão completas, né? Eu não completei elas, não pintei toda ela, deixei ela abertinha. Isso aqui representa que o extremo não está incluso dentro do intervalo, ou seja, eu não assumo o valor 1 e 6 quando eu falo do intervalo de 1 a 6 com essa representação. Neste caso, a gente diz quando não há inclusão dos extremos que esse intervalo ele é um intervalo aberto. Tá? Então, geometricamente, como é que eu represento? Sempre com uma bolinha aberta. Tá? Então, intervalo aberto, uma bolinha aberta. Como é que a gente representa isso algebricamente, né? Na notação de intervalo e notação de conjunto? Em notação de intervalo, a gente tem duas formas de representar um conjunto aberto. Tá? E notação de conjuntos é uma única forma. O que a gente tem aqui? Para representar então um intervalo aberto, a gente pode usar tanto parêntese quanto colchete, mas o colchete, olhem aqui, virado para fora. Tá? Então prestem atenção nisso. Lá quando a gente falou de intervalo fechado, o colchete era virado para dentro. Aqui o colchete virado para fora para representar que esses caras não estão dentro do conjunto. Tá? Tem essas duas notações, as duas são válidas, tá? Mas isso aqui às vezes pode ficar muito confuso quando a gente for falar de um ponto no espaço, tá? No plano, perdão. Quando a gente for falar no ponto no plano, tá? Que daí estão coordenadas x e y. Então a gente vai usar mais a notação de colchetes para falar sobre intervalo aberto, tá? Nada impede a gente usar isso aqui, mas a gente vai tentar, eu vou tentar manter como uma notação para a gente os colchetes, tá? Então, em notação de intervalos, posso usar tanto parêntese quanto o colchete virado para fora. Em notação de conjunto, de novo, a gente vai pegar o conjunto universo que a gente está olhando, então x pertencente aos reais, share, né? X pertencente aos reais, tal que, aqui que vem a diferença, quando a gente fala em conjunto aberto, a desigualdade ela é estrita, tá? Não é uma desigualdade com igual. Então aqui x é maior do que 1 ou x é menor do que 6. Tá? Ele não assume nem 1 nem o 6, mas pode assumir qualquer valor que está entre 1 e 6. Tá? Essa é a diferença entre um conjunto que é aberto e um conjunto que é fechado. Os próximos dois intervalos que a gente vai ver são intervalos que a gente chama de mistos, porque eles assumem, por um lado, um extremo e outro não, que são os intervalos semi-abertos. Então, vamos pegar um outro exemplo. Neste caso, então, a gente tem o intervalo de menos 2 até 1, onde aqui no menos 2 eu tenho uma bolinha aberta e aqui no B eu tenho uma bolinha fechada. Neste caso, a gente tem um intervalo chamado semi-aberto. Por quê? Porque um lado ele é aberto e do outro ele é fechado, ou seja, ele não inclui o menos 2, mas inclui o 1. Então, esse é um intervalo semi-aberto à esquerda. Tá? Como é que fica a notação dele em notação de intervalo? E em notação de intervalo, como o menos 2 ele é aberto, então eu tanto posso usar parêntese quanto o colchete virado para fora. Então, para indicar que o menos 2 não pertence ao conjunto. Neste caso, como ele é fechado, então o colchete voltado para dentro é a representação da inclusão do 1 como um intervalo fechado, tá? Como um pontinho fechado, ou seja, esse é um intervalo semiaberto à esquerda, então à esquerda eu tenho uma representação de um intervalo aberto e à direita eu tenho uma representação de um intervalo fechado, tá? Nesse caso aqui não há confusão, eu posso tanto usar
com parênteses enquanto o colchete virado para fora. Tá? Em notação de conjunto, então eu estou pegando os elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que menos 2 e menor ou igual a 1. Tá? Nesse caso eu tenho que usar o igual. Vamos pegar o mesmo conjunto, vou pegar um outro conjunto aqui, vou pegar o mesmo. Então, vamos mudar aqui. Se eu fechar aqui em A e abrir aqui em B, eu tenho um conjunto semiaberto à direita. Né? Ele é fechado em menos 2 e aberto em 1. Tá? Então, fechado em menos 2, semiaberto à direita. Como é que fica a representação? A representação algébrica, então, em notação de intervalo, fica assim, né? Colchete fechado aqui no menos 2, agora eu estou incluindo ele, e aberto no 1. Então, do lado do 1 eu coloco um parêntese. Mesma coisa, utilizando somente colchetes, né? Fechado, então a boca do colchete virado para onde eu incluo o extremo, e de costas para quando eu não incluí o extremo. Tá? Então, essas duas representações são válidas para um intervalo semiaberto à direita. Tá? E daí, da mesma forma, a notação de conjunto, né? X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor do que 1. Tá certo? Uma outra representação de intervalos é quando a gente pega uma semirreta. O que é uma semirreta? Uma semirreta é uma metade de uma reta. Lembra quando a gente falou que a reta real ela é dividida em dois pedaços, né? A reta positiva e a semirreta negativa. Então, isso são duas semirretas. Aqui, quando a gente tem um ponto inicial, menos 3, e a gente está marcando todo mundo que é maior do que menos 3, a gente está pegando uma semirreta da reta real, né? Dividindo ela em todos os elementos que estão depois do menos 3 e os que estão antes. O que a gente está destacando são todos aqueles que estão depois. Tá? Esse também é um intervalo da reta, né? Que pega um pedaço maior da reta, e também é um intervalo semiaberto, né? Porque ele começa, apesar de começar em menos 3, ele está indo para mais infinito. E sempre que a gente representar o infinito é sempre um pedaço aberto da minha reta. Tá? Então, nesse caso aqui que a gente tem um intervalo infinito, a gente vai começar marcando o início dele, se ele começar no número, ou o final dele, se ele vier de menos infinito. Né? Então, nesse caso aqui, ele inicia em menos 3. Então, ele é fechado, porque a bolinha inicial é uma bolinha fechada. Então, fechado em menos 3 e indo até mais infinito. Ou seja, ele começa aqui, mas não tem um final. E essa notação de intervalo, eu poderia também colocar aqui um parêntese, né? Porque aqui ele sempre vai ser aberto nesse lado onde eu tenho o infinito, a representação de infinito. Em notação de conjunto, então eu estou dizendo que eu estou pegando todos os elementos reais, tais que x são maiores ou iguais a menos 3. Então, pegando a semirreta contrária, né, que complementa a reta real aqui a partir do menos 3, então a gente representou em vermelho aqui essa reta, começando em menos 3 e indo até mais infinito. E agora como é que fica a reta contrária? Agora eu não tenho início, né? Ele vem de menos infinito e para no 3. Como é que a gente representa isso? Então a segunda semirreta, então ele vem de menos infinito e vai até menos 3, a gente representa em notação de intervalo dessa forma. Aberto, né? De menos infinito, que é onde ele vem vindo, então ele vem lá do menos infinito e para aqui no menos 3, onde ele é fechado, porque a bolinha aqui está fechada. Se fosse aberto, eu utilizaria então o colchete virado para fora. Em notação de intervalo, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que menos 3.